Olá, a Ambipar acaba de soltar seus resultados do segundo trimestre de 2025. E olha, a história que os números contam é bem complexa. De um lado, a gente vê um crescimento que impressiona, mas do outro, um prejuízo que acende um sinal de alerta. Vamos mergulhar nesses dados para entender o que realmente está acontecendo com a empresa. A grande pergunta que paira no ar é essa: todo esse crescimento é sustentável ou é um aviso de que algo não vai bem? Para a gente conseguir responder, não tem outro jeito. A gente precisa olhar bem de perto para os números. E eles, como a gente vai ver, contam duas histórias bem diferentes. Bom, a primeira parte da história é puro sucesso. A receita líquida simplesmente disparou, crescendo mais de 25% em um ano. Na prática, isso quer dizer que a empresa está vendendo muito, mas muito mais. É um sinal claro de que a demanda pelas soluções ambientais que ela oferece está superaquecida. E a notícia boa não para por aí. O EBITDA, que a gente pode pensar como o lucro que vem da operação do dia a dia da empresa, cresceu ainda mais, 34%. Ou seja, a Ambipar não só vendeu mais, como também se tornou mais lucrativa na sua atividade principal. Até aqui, parece um cenário perfeito, não é mesmo? Pois é, mas é aqui que a trama tem uma reviravolta daquelas. Porque apesar desse crescimento todo na receita e no EBITDA, o resultado final foi um prejuízo líquido de mais de 134 milhões de reais. É exatamente esse contraste que a gente precisa desvendar. Como é que pode uma empresa com indicadores operacionais tão fortes acabar no vermelho? Para a gente entender essa dinâmica, nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, os números principais. Depois, vamos analisar de onde vem o crescimento. Dar uma olhada na saúde financeira, pesar os pontos positivos e os negativos e, por fim, tentar enxergar o que o futuro reserva para a companhia. Certo, vamos lá para o nosso primeiro ponto, aquele panorama geral dos resultados. Essa tabela aqui é um ótimo resumo da história toda. Do lado esquerdo, a gente vê o crescimento forte da receita e do EBITDA. A margem EBITDA até subiu, foi de quase 31% para 33%, um sinal de que a operação está mais rentável. Ótimo. Só que aí a gente olha para o lado direito e o quadro muda. O lucro líquido, que já era negativo, piorou. Foi de um prejuízo de 84 para 134 milhões. E a dívida líquida, então, deu um salto enorme, de 4,7 para quase 6 bilhões de reais em um ano. Resumindo a ópera, a operação vai muito bem, obrigada, o problema está no financeiro. É como um atleta correndo cada vez mais rápido, mas carregando uma mochila cada vez mais pesada, que é a dívida. Agora, para entender de onde vem todo esse crescimento, a gente precisa olhar para os dois motores da Ambipar, as divisões Environment e Response. O faturamento da Ambipar vem basicamente de duas frentes. A maior delas, responsável por quase 60% da receita, é a Environment, que lida com gestão de resíduos, economia circular, esse tipo de coisa. A outra parte, a Response, é aquela especializada em atender emergências ambientais. E olha, este slide aqui é fundamental. Ele mostra que todo o crescimento da receita da Ambipar no trimestre veio, na verdade, de um único motor. A divisão Environment cresceu absurdo, 53,7%. Enquanto isso, a divisão Response, de emergências, ficou praticamente parada, teve até uma quedinha na receita. O ponto-chave aqui é que a locomotiva do crescimento foi uma só, a Environment. E isso, claro, mostra uma dependência forte de apenas um dos seus motores, o que pode ser um risco. Isso nos leva direto para a questão financeira. Com um crescimento tão forte de um lado e um resultado negativo do outro, como é que está a saúde do balanço da empresa? Para a gente entender a dívida, tem uma ferramenta bem simples chamada alavancagem. Pense nela da seguinte forma: ela mede quantos anos a empresa levaria para pagar toda a sua dívida usando só o dinheiro que ela gera na operação. Quanto maior esse número, mais esticada está a situação financeira dela. Agora, o que é muito interessante aqui é que, mesmo com o aumento da dívida total, o índice de alavancagem ficou relativamente estável. Ele está em 2,56 vezes, um nível bem próximo ao do ano passado. E por que isso aconteceu? Porque o crescimento do EBITDA foi tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu acompanhar o aumento da dívida. Isso manteve a proporção sob controle, pelo menos por enquanto. Mas o número bruto, o valor total, esse assusta. A dívida líquida é de quase 6 bilhões de reais. E uma dívida desse tamanho tem um custo alto em juros, né? É essa despesa financeira que está literalmente comendo todo o bom resultado operacional e jogando a última linha do balanço lá para baixo, para o vermelho.
Com base em tudo que a gente viu, vamos agora organizar as ideias, separando de forma bem clara o que tem de bom e quais são os fatores de risco. Antes, vamos ouvir a própria empresa. Nessa citação, o CEO da Ambipar deixa claro quais são os 3 pilares para o futuro. Primeiro, integrar as várias empresas que eles compraram. Segundo, focar na geração de caixa. E terceiro, melhorar a governança. Essa é a estratégia oficial para navegar nesse cenário. Então, vamos lá. Colocando na balança. Do lado positivo, é inegável um crescimento de receita e de resultado operacional de dar inveja a muita gente. O motor desse crescimento, o segmento Environment, está voando, o que mostra que a estratégia principal da companhia está correta. Além disso, a empresa está mais eficiente, com margens melhores e ainda fazendo aquisições que parecem inteligentes para fortalecer o negócio. Agora, o outro lado da balança. Os riscos. O prejuízo contínuo é, sem dúvida, o principal sinal amarelo. E ele é causado diretamente pela dívida gigantesca de 6 bilhões, que gerou uma despesa com juros de quase 470 milhões de reais só neste trimestre. A empresa também continua investindo pesado em expansão, o tal do CAPEX, o que consome bastante caixa. E para fechar conta, a preocupação com a estagnação do segmento Response, que deixa a empresa dependendo de um motor só. Chegando ao fim, a pergunta que fica é: o que esperar daqui para frente? Como a Ambipar pretende transformar todo esse crescimento operacional em lucro de verdade? Então, qual é o plano de voo? Ele se baseia naquelas 3 ações que o CEO mencionou. Primeiro, fazer as dezenas de empresas que foram compradas virarem uma só, buscando sinergia e eficiência. Segundo, focar em gerar mais caixa na operação do dia a dia. E terceiro, arrumar a casa, melhorando os processos internos. Basicamente, parece que a fase de crescimento a qualquer custo está dando lugar a uma busca por mais solidez e, finalmente, lucro. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. A Ambipar já provou que sabe crescer, e muito. O grande desafio agora é provar que consegue gerenciar o peso desse crescimento todo. A questão que o mercado vai ficar de olho é se a empresa vai conseguir equilibrar essa expansão, controlar a dívida e, enfim, transformar o sucesso da operação em lucro na última linha do balanço. Só o tempo vai dizer.